Tudo começou com um vislumbre em agosto, 6 de fevereiro de 2025. Um momento tão silencioso, tão estéril, em um laboratório e ainda assim tão profundamente perturbador. Em suas implicações, o James Webb Telescópio Espacial, o mais poderoso observatório na história da humanidade, foi forçado a entrar no modo de sobreposição de emergência. Não para um supernova, não para um buraco negro, mas para algo muito mais local e muito mais aterrorizante, um cometa, ou pelo menos algo que parecia um designado Atlas III. Foi o primeiro presumido ser outro interestelar. Andarilho, frio, silencioso e previsível. Mas quando os sensores da Webb se conectaram e a primeira onda de dados chegou, a captura não foi apenas inesperada, foi impossível. A assinatura química. O que foi revelado não se encaixava em nenhum modelo natural. As proporções eram grotescas, os elementos incompatível, o comportamento errático, e como os números continuavam chegando. Um temor começou a abrir caminho silenciosamente por as mentes de todo astrofísico assistindo à transmissão. E se isso não for um cometa, afinal? E se isso for alguma coisa? Aroma? O primeiro sinal de que algo estava acontecendo. Algo terrivelmente errado veio do cometa. Coma, o envelope brilhante de gás, ao redor de seu núcleo. Normalmente, em essa distância, 6 unidades astronômicas, um cometa deveria estar adormecido, visto do Sol. Congelado, inerte, a luz do Sol lá fora está fracou, muito frágil para causar qualquer efeito significativo. Saindo. Mas o Atlas III já estava ativo, violentamente ativo. James Webb escolheu linhas espectrais ascendentes dominadas não pela água. Vapor como esperado, mas por carbono. Dióxido. Muito dióxido. 8 vezes mais que água. Essa proporção, 8:1, não era apenas incomum, foi algo sem precedentes, típico. Os cometas mal chegaram a 0,7. Mesmo Borisov. O último visitante interestelar pairou, aproximadamente 0,5. Isso era outra coisa se um corpo vomitando. Dióxido de carbono a uma taxa que não pode ser explicado pela temperatura ou pela radiação solar. Proximidade. Era como se o objeto foi projetado para ventilar exatamente isso, composto sob condições onde a natureza não permitiria. Ainda mais estranho, o coma era extremamente tênue. Quase não havia nada. Sem poeira, sem detritos sólidos, sem nada típico. Caos. Apenas gasolina, controlado, suave e emissões de gás altamente específicas que insinuou um tipo diferente de química, algo totalmente desconhecido para a nossa compreensão de cometas. Formação. À medida que o telescópio da Webb se fixava mais profundamente, a história ficou mais sombria. Seus sensores captei algo ainda mais perturbador do que gás, níquel, forte, consistente. Linhas espectrais de níquel começaram a aparecer ao longo do ultravioleta e infravermelho próximo. Bandas, não vestígios, não anomalias, mas sinais potentes, claros, repetitivos e linhas de níquel reais perfeitamente alinhadas. Acima do fundo, elevando-se em concentração quanto mais próximo o objeto, veio a 3,8 unidades astronômicas. A produção já estava acima de 10, os 21 átomos por segundo, por 2,8585 unidades astronômicas. Havia aumentado em uma ordem de grandeza inteira, mas o choque não foi a presença do níquel. Era isso que faltava. Ferro, em todos os lugares. Instrumentos da Webb aos muito grandes. Telescópio para Gemini. Ferro estava ausente. Plano morto, sem sinal, sem rastro, nada. Até mesmo ruído. E isso não é normal. Em todos os cometas e meteoritos naturais já, conforme registrado, níquel e ferro são parceiros. A relação entre eles é estreita, uma parte níquel para 15 partes de ferro sempre até. Agora, 3 Atlas quebraram essa regra da maneira mais violenta possível. Níquel superava o ferro em mais de 40:1. Não existe nenhum processo natural conhecido que pode criar essa divisão. Em laboratórios, separar esses metais requer energia, maquinária, intenção. E aqui a deriva. Silenciosamente, através do espaço, havia um objeto, fazendo isso passivamente ou talvez não, de forma alguma passiva. Mesmo antes das assinaturas químicas serem identificadas, totalmente decodificado, algo mais capturou a atenção. Óleo da rede de rastreamento da Pan-STARR. 3 Atlas estava acelerando, mas não como um cometa faria, não vindo do Sol, aquecimento ou pressão. Estava muito longe de o Sol, frio demais para jatos de sublimação, para gerar tanto ímpeto. E, no entanto, ao longo de apenas 72 horas, a velocidade do objeto aumentou em 0,12 metros por segundo, ao quadrado. Esse número pode parecer pequeno, mas para um corpo com 11 quilômetros de largura, do tamanho de uma cidade, esse tipo de aceleração é imenso. Como ver um navio de cruzeiro pousar. Acelerar em meio à calmaria. Oceano sem motores. A mudança não foi suave também.
Analistas observaram saltos, oscilações trêmulas sobrepostas ao arco principal de movimento, como se o objeto ligava e desligava por dentro. E assim por diante. Tentativas de explicá-lo. Por meio de desgasificação, crostas fraturadas ou os ventos solares falharam. Nenhum conseguiu igualar o ritmo. Ninguém conseguiu explicar regularidade porque era regular. Todo 7,2 horas. Atlas de 3 olhos iluminado, de forma nítida e previsível, como um farol. A curva de brilho não era caótica como destroços rolando. Estava trancado. Mecanismo de relógio. Alguns sugeriram algo semelhante a uma folha. Superfície que capta a luz solar. Outros propôs uma estrutura rotativa oca. Mas uma coisa era certa, aquilo não era uma pedra. Era algo que se movia com precisão. E é aqui que a ciência começa a tremer. Porque quando tudo está descartada, quando a sublimação, aleatoriedade e a estrutura caótica falha, o quê? A permanência é uma possibilidade que ninguém deseja. Rosto. Esse atlas de 3 olhos é projetado, construído, fabricado. Talvez não por intenção. Talvez sejam detritos. Um fragmento, uma embarcação abandonada de uma civilização que morreu antes do crescimento da Terra, florestas. Mas talvez seja algo pior, algo vivo. Uma sonda ainda ativa, o mecanismo ainda está respondendo. Um sistema que nos vê e não se importa, alguém que segue uma trajetória não definida pela natureza, mas propositalmente, porque nenhum cometa deveria. Acordar no congelamento profundo, emitir níquel metálico sem ferro, acelera, sem combustível e girar com mecânica, ritmo. E, no entanto, aqui está ele fazendo tudo isso, que diante de nossos melhores instrumentos, sem qualquer esforço para se esconder. A teia de James. A sobreposição não era apenas uma questão técnica, reação. Foi um sussurro de pânico, um consenso tácito de que isso não é normal, que este possa ser o primeiro. Desta vez, estamos olhando diretamente para o alienígena, máquinas. E mesmo que estejamos errados, o simples fato de que não podemos dizer não faz mais diferença. Isso por si só já é o aviso. Os dados de aceleração suscitaram debate. Através de observatórios, um novo fluxo surgiram informações, inclusive uma que era até mesmo mais difícil de descartar como natural, a luz, curva. Dados fotônicos do Gemini Sul. No telescópio espacial de teste revelou um clareamento periódico do Atlas de 3 olhos, a cada 7,2 horas. Isso por si só não seria suficiente. Ser muito incomum. Muitos cometas e asteroides giram e refletem a luz solar em padrões repetitivos. Mas isso não era caos caótico, os picos de brilho. Eram limpos demais, precisos demais, eles não desbotar gradualmente ou piscar irregularmente, como o giro de uma rocha irregular. Eles apareceu e desapareceu como um farol e desliga em intervalos perfeitos. Mesmo quando as emissões de gás aumentaram e o objeto acelerado, esse ritmo leve não mudança, mantinha seu ciclo como um metrônomo. Essa estabilidade sugerida, algo muito mais estruturado, algo que não era apenas uma resposta à luz solar, de forma aleatória, mas reagindo com precisão. Alguns teorizaram que poderia ser uma vela leve, uma ampla estrutura refletora projetada para captar a radiação solar. Tal sistema, em teoria, poderia explicar ambos os casos, aceleração e o piscar regular. Padrão. Outros propuseram um padrão rotativo, plataforma com painéis planos, mas tudo, concordo. O comportamento não correspondia a nada, objeto natural conhecido. Isso não era um giro, era um sinal, um movimento mecânico. Push! E a cada passagem sussurrava a mesma mensagem para os instrumentos, observando da Terra. Eu não sou o que você é. Acho que sim. O momento em que tudo mudou não aconteceu. Do próprio objeto, mas do pessoas observando. Em 6 de agosto, às 2 horas e 11 minutos GMT, observatórios terrestres enviaram um alerta para o Centro de Controle Online. Os dados espectrais provenientes de outros telescópios não podiam ser ignorados. Emissões de CO2 altíssimas, leituras de metais disparando e uma curva de velocidade repentina sem qualquer explicação gravitacional. Foi então que aconteceu a intervenção de emergência, um protocolo extremamente raro que interrompe todas as observações programadas e desvia o telescópio espacial James Webb de sua missão de longo prazo para investigar uma única anomalia. É uma manobra que consome tempo, combustível e orçamento preciosos, e só foi executada algumas vezes desde o lançamento do telescópio e nunca antes para um objeto interestelar. Em questão de minutos, a solicitação de autorização especial ultrapassou comitês, ignorou cronogramas do projeto e chegou diretamente à mesa do cientista responsável pelo projeto. A aprovação precisava ser unânime, e foi. A rede foi reequilibrada, seus instrumentos recalibrados, e, às 2 horas e 17 minutos,
MT, o instrumento NIRPC, conectou-se a 3 objetos do Atlas. O que chegou naqueles primeiros pacotes de dados não era apenas estranho, era histórico. Os espectros não mostravam a assinatura gelada de um cometa. Mostravam uma composição química do carbono tão extrema, tão volátil, que fazia todos os corpos conhecidos do sistema solar parecerem inofensivos. A decisão de ignorar o alerta não foi apenas uma escolha científica. Foi um alarme silencioso. O telescópio mais avançado já construído acabara de pausar o cosmos para perseguir uma máquina. Quanto mais os cientistas analisavam os dados de Webb, mais difícil se tornava encontrar algo familiar. A proporção de dióxido de carbono para a água estava completamente fora de sintonia, mas foi o perfil metálico que quebrou todas as regras. Em todos os cometas, asteroides e meteoritos já estudados, ferro e níquel viajam juntos. Eles nascem nas mesmas forjas estelares, unidos pelas leis da física e fundidos em explosões ancestrais. A proporção pode variar ligeiramente, mas a parceria é absoluta. Não aqui. Em 3 Atlas, o níquel estava por toda parte e o ferro havia desaparecido. Não reduzido, não mascarado, simplesmente desaparecido. Todos os testes deram negativo. As equipes de espectroscopia ultravioleta cruzaram dados com mais de 1 dúzia de linhas espectrais conhecidas do ferro. Nenhuma apareceu. O níquel, por outro lado, iluminou o espectro como um holofote, com comprimentos de onda empilhados em 3.415, 3.524, 3.769 angstroms e outros, claramente acima do ruído. O único processo conhecido capaz de tal separação em laboratório envolve química de alta energia, pressões industriais e controle preciso. A equipe propôs uma explicação: a presença de carbonal de níquel, um composto volátil que vaporiza a apenas 43 graus Celsius. Mas mesmo essa molécula é rara e não explica a ausência total de ferro. O resultado foi uma impressão digital espectral que não correspondia a nada natural. Nem mesmo a Borisov, nem mesmo a Oumuamua. Não correspondia a nada. Uma composição química tão distorcida, tão deliberada, que até as vozes mais conservadoras começaram a perguntar: que tipo de lugar, que tipo de mundo ou que tipo de tecnologia poderia formar isso? A parte mais estranha desse mistério que se desdobra não vem do espaço sideral. Vem da Terra, em museus, em tumbas, em textos antigos que falam de ferro vindo do céu. Os egípcios o chamavam de metal celestial. A lâmina enterrada com o rei Tutankhamon contém quase 11% de níquel, impossível de forjar com as ferramentas antigas, mas que corresponde perfeitamente à assinatura química dos meteoritos. Escribas babilônicos escreveram sobre estrelas cadentes e pedras em chamas, sempre associadas a presságios de guerra e destruição. Em todo o antigo Oriente Próximo, artefatos de elite, anéis, contas e adagas parecem ter sido forjados com metais mais ricos em níquel do que qualquer minério terrestre. Metais que caíram, que brilharam e que inspiraram admiração e medo. E agora, em 2025, estamos observando o céu novamente e vendo a mesma assinatura. Alto teor de níquel, sem ferro, sem origem conhecida. O padrão Widman, as faixas cristalinas que ocorrem apenas em metais formados no espaço, está gravado em relíquias mais antigas que as cidades. Historiadores e físicos agora se perguntam: ninguém jamais ousou. E se esses artefatos não fossem apenas fragmentos meteóricos, mas evidências de contato? E se esses metais não fossem apenas detritos das estrelas, mas fragmentos de algo que veio antes e já passou? E se 3E Atlas não for apenas a próxima anomalia, mas o próximo capítulo de um livro muito antigo que mal começamos a ler? Enquanto os cientistas continuavam a analisar os gases de escape ricos em níquel e as emissões de CO2, um pesquisador do Caltech percebeu algo perturbador oculto nos dados térmicos. Em meio aos padrões de brilho de 3 foguetes Atlas, havia um ritmo eletromagnético sutil, porém consistente, um pulso de frequência regular demais para ser aleatório, mas fraco demais para ser transmitido intencionalmente. Os sensores da rede o registraram, mas inicialmente o descartaram como ruído de instrumentação. Não era. Quando os dados de emissão foram sonificados, convertidos em ondas sonoras audíveis, revelaram uma batida repetitiva. Não era música nem linguagem, mas algo ainda mais arrepiante. Uma cadência matemática,
intervalos primos, proporções de Fibonacci, harmônicos geométricos que ecoavam estruturas encontradas no DNA, no crescimento de cristais e no design da arquitetura antiga. O sinal não era forte o suficiente para se transmitir pelo espaço, mas era forte o bastante para ser lido por qualquer observador próximo. Em outras palavras, era um rastro de migalhas de pão. Uma espécie de impressão digital cósmica embutida não em ondas de rádio, mas no comportamento do próprio objeto. E se nós podíamos ouvi-lo, outros também podiam. A questão não era para quem o sinal era direcionado, mas sim quem mais já o havia ouvido. Apenas alguns dias após a interferência na rede ter atraído a atenção global, geofísicos no hemisfério sul começaram a detectar anomalias no campo magnético da Terra. Inicialmente descartadas como flutuações causadas por atividade solar insignificante, a verdade tornou-se mais difícil de ignorar. Em vários locais, Antártica, Argentina, Austrália Ocidental, pulsos idênticos de ULF, frequência ultrabaixa, foram registrados, espaçados em intervalos perfeitos de 7,2 horas, correspondendo exatamente à periodicidade da curva de luz de 3 telescópios Atlas. Quando em simula o momento, o posicionamento, a aceleração, tudo aponta não apenas para a viagem, mas para a navegação, não para a descoberta, mas para a execução da missão. Uma delas, ao que parece, está quase concluída, e então tudo ficou escuro. Justo quando James Webb se preparava para mais uma rodada de varreduras de alta resolução, justamente quando o objeto cruzava a distância de 2,5 unidades astronômicas do Sol, 3 emissões detectadas por Atlas ocular, tanto químicas quanto térmicas, começaram a desaparecer. As linhas espectrais do níquel perderam intensidade. O fluxo de dióxido de carbono diminuiu. A curva de luz periódica se achatou e então, de repente, o objeto ficou abaixo do limite de detecção da Webb. Não por causa da distância ou obstrução, mas porque parou de brilhar completamente. Não foi um desvanecimento natural, foi um desligamento. Todo o comportamento observável cessou em um intervalo de 11 horas. Instrumentos em todo o mundo confirmaram isso. Gemini, Subaru, o Very Large Telescope. Até mesmo telescópios infravermelhos terrestres no Chile registraram o mesmo. 3 Atlas havia esfriado. O silêncio foi imediato, deliberado, quase como um ato de camuflagem, ou pior, como o fim de uma transmissão. Porque se 3 Atlas estava transmitindo, emitindo e reagindo até então, talvez não estivesse se escondendo, talvez estivesse buscando, ativando ou testando. E quando encontrou o que procurava, simplesmente parou. Como uma máquina desligando após completar seu protocolo final, deixando-nos não com respostas, mas com a terrível constatação de que nunca estivemos no controle. Éramos apenas observadores de algo muito mais antigo e muito mais paciente do que qualquer coisa que havíamos imaginado. Quando os cientistas pensavam que 3 Atlas havia completado sua passagem pelo sistema solar, algo impossível surgiu nos modelos de trajetória mais recentes. Sua trajetória, originalmente prevista para contornar o Sol e desaparecer no espaço profundo, havia se alterado sutilmente, mas de forma significativa. Em vez de continuar se afastando, ela havia se deslocado ligeiramente em direção ao sistema solar interno. Isso não era uma anomalia gravitacional. Os cálculos eram precisos. Os vetores confirmavam. Atlas de 3 olhos, ora silencioso, ora escuro, mudara de rumo, mas não aleatoriamente. Sua trajetória revisada cruzou uma zona específica entre a Terra e Vênus, uma zona conhecida por sua dinâmica gravitacional estável, mas também, curiosamente, uma das poucas regiões onde vários satélites terrestres haviam relatado recentemente interferência intermitente de sinal. Inicialmente, a NASA descartou o redirecionamento como erro de observação. Mas quando 3 instalações de radar de espaço profundo distintas, Goldstone, Arecibo e o Fast Array chinês, corroboraram a mudança, tudo mudou. Porque nenhum cometa ajusta sua trajetória depois de desaparecer, nenhum objeto natural navega para uma zona de baixa detecção. E certamente, nada não inteligente realiza uma manobra com tamanha precisão cirúrgica. A menos, é claro, que nunca tenha sido sua intenção partir, mas sim ficar. Enquanto engenheiros e astrônomos corriam para restabelecer o contato óptico com o Atlas de 3 olhos, um tipo muito diferente de descoberta se desenrolava dentro de um laboratório do MIT. Lá, um sistema de IA neural havia sido alimentado com terabytes de dados espectroscópicos da internet e de observações do Gemini,
não para detectar elementos, mas para procurar estruturas, e encontrou uma. O padrão de emissão de níquel e dióxido de carbono, quando visualizado ao longo do tempo e ajustado para a variação rotacional, formou uma hélice multidimensional, uma estrutura sinuosa embutida nas emissões da série temporal. A princípio parecia sem sentido, mas, quando comparado às primeiras estruturas biológicas da Terra, uma semelhança perturbadora surgiu. Cadeias primitivas de RNA, não correspondências perfeitas, mas paralelos geométricos, recursões, dobras, proporções, o suficiente para fazer os biólogos moleculares refletirem. E se o Atlas de 3I não estivesse apenas expelindo gás? E se estivesse liberando um arcabouço biológico codificado? Não algo vivo, não células, mas algo mais antigo, algo semelhante a um modelo, uma transmissão não sonora, mas química, como uma semente presa no âmbar, à espera do ambiente certo para criar raízes. E se a Terra, Marte ou algum ponto pré-selecionado no sistema solar já estivesse pré-condicionado para receber esse código? Enquanto os pesquisadores se esforçavam para restabelecer o contato visual, um experimento de rastreamento de objetos no espaço profundo foi conduzido. Um procedimento padrão. Mas desta vez, algo refletiu não do Atlas de 3 olhos, mas de uma direção inesperada, o lado oculto da Lua. O sinal não era um eco típico. Ele retornou 0,23 segundos antes do previsto e com artefatos espectrais que não correspondiam à forma de onda original. Inicialmente, a anomalia foi atribuída a irregularidades na superfície, mas então ela se repetiu diversas vezes. Em 3 tentativas consecutivas, o sinal retornado não apenas estava distorcido, mas modulado com um padrão. Um padrão que apresentava o mesmo intervalo de tempo dos pulsos registrados por 3 semanas antes, a partir de um atlas ocular. Foi então que os arquivos de dados lunares foram consultados e algo aterrador veio à tona. Durante a passagem de Oumuamua em 2017, modulações semelhantes haviam sido fracamente registradas nas mesmas coordenadas. O padrão havia retornado. Não se tratava de um cometa visitando um sistema solar. Era um sistema respondendo a algo que reconhecia. E agora, com a Lua ecoando frequências alienígenas, uma nova possibilidade surgiu. Aquele Atlas de 3 eixos não era um intruso, era um gatilho. E o que quer que estivesse enterrado sob a crosta lunar acabara de ser ativado. 2 semanas após o súbito apagão do Atlas 3B, o telescópio James Webb retomou silenciosamente suas observações programadas de campo profundo. Mas algo estava diferente. Vários alvos, quasar distantes e exoplanetas apresentavam anomalias no fundo. Não nas próprias estrelas, mas no meio interestelar entre elas. Um leve escurecimento rítmico, fluxo de baixa frequência. Quando sincronizadas, as anomalias formavam uma série repetitiva. 7 pulsos seguidos de silêncio, depois mais 7. E enquanto os cientistas rastreavam esses eventos em coordenadas galácticas, perceberam algo arrepiante. Cada linha de visão passava por um corredor alinhado com a trajetória do Atlas de 3 olhos. A implicação: o Atlas de 3 olhos não estava apenas emitindo algo. Era parte de um relé, uma cadeia, um sinal, ou pior, uma contagem regressiva. E já havia começado. Se era um aviso ou uma ativação, ninguém podia dizer. Mas uma coisa era clara. O evento não era mais local. A onda de choque havia se tornado galáctica. E aqui estamos nós, à beira de algo que não podemos ver, ouvindo os ecos de um protocolo que nunca acionamos. E, no entanto, somos nós que estamos recebendo as respostas. Pensávamos que estávamos sozinhos porque não ouvíamos vozes. Presumimos que o silêncio significava segurança e o vazio, a ausência. Mas agora sabemos que não era bem assim. O telescópio James Webb não detectou apenas um objeto estranho. Ele registrou a execução de um programa, uma trajetória perfeita demais, uma reação química precisa demais, uma frequência rítmica demais. O 3M Atlas não estava transmitindo uma mensagem, estava executando uma sequência. Uma sequência que alterou a gravidade ao seu redor. Uma sequência que ecoou da Lua. Uma sequência que desencadeou tremores eletromagnéticos nas profundezas do nosso planeta. E agora nos deparamos com a verdade não dita. A verdade que escapa pelas frestas dos relatórios oficiais e sussurra em laboratórios noturnos. Este não foi nosso primeiro contato. Pode até não ser contato algum, porque isso parece menos comunicação e mais uma recalibração.
E se o terceiro Atlas não tivesse sido projetado para nos envolver, mas para despertar algo mais? E se tivesse vindo aqui não para explorar, mas para marcar uma caixa, entregar um código, testar uma conexão, confirmar se uma ligação inativa ainda funciona? E, uma vez feito isso, simplesmente parou. Não foi embora. Misturou-se ao silêncio, ao sistema, aos lugares que já não procuramos. E esse é o horror final. Não que tenhamos visto algo vivo, mas que tenhamos testemunhado a maquinaria de algo muito mais antigo, concluindo uma tarefa que nem sequer conseguimos começar a compreender. E agora, o que quer que venha a seguir foi posto em movimento muito antes de construirmos nosso primeiro telescópio. Inscreva-se porque o próximo objeto não vai bater à sua porta. Ele simplesmente chegará. Ative as notificações para não ser o último a saber quando o céu responder. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que o espaço é vazio. E conte para nós nos comentários. Você acredita que o Atlas dos Três Olhos é o começo ou a continuação de algo que já deixamos passar? Porque às vezes as descobertas mais assustadoras não são as que vemos, são as que estavam esperando que as víssemos.